Olá, meus irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para mais um estudo baseado na revista da Escola Bíblica Dominical. Desta feita nós vamos estudar a lição número 10, que ela nos orienta a provar se os Espíritos são de Deus. Provai se os Espíritos são de Deus. Vamos orar. Deus, nosso Pai, nos ajude a conduzir esse estudo bíblico da maneira como te interessa. Facilita nós todos o entendimento da tua palavra. É o que te pedimos, em nome de Jesus, amém. Provai se os Espíritos são de Deus. Você sabe que nos dias de hoje ainda existem muitas pessoas que frequentam os chamados centros espíritas. Você sabe também que algumas igrejas, não todas, algumas igrejas, têm como carro-chefe da movimentação deles, para não dizer liturgia, essa questão de expulsar demônios. Sai demônio, sai demônio. Que a gente tem que prestar muita atenção, para ver se realmente isso vem de Deus ou se não vem de Deus. É por isso que o tema dessa lição é esse: provai se os Espíritos são de Deus. Essa lição ela tem como texto áureo dela o que traz ali na carta de João, João 4, versículo 1. Leia aí comigo. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já há muitos falsos profetas e se tem levantado pelo mundo. Está lá em João, 1 João, capítulo 4, versículo 1. A verdade prática dessa aula, ela nos ensina que através dos dons espirituais, a igreja pode discernir, ou seja, definir, conhecer quais são os espíritos enganadores. Isso. Acompanhe com a gente agora a chamada leitura em classe. Ela está baseada no livro de Neemias, que a gente já falou aqui, ele foi um grande construtor, o homem que ficou responsável pela reedificação dos muros de Jerusalém, e principalmente para tapar as brechas. A gente já estudou sobre isso, de que essas brechas a gente tem que sempre tapar, porque o muro é uma defesa, e se a gente deixar as brechas abertas, o inimigo vai lá, vai olhar pelo buraquinho assim, pelas brechas, e vai ver nossa fragilidade e acaba entrando por essa brecha. A gente não pode dar brechas para o inimigo. Então vamos acompanhar a leitura em classe que vai de Neemias 6, do 10 ao 14. Vamos ler também 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículos 20 e 21, e 1 Coríntios 14 e 29. Vamos começar então pelo livro de Neemias. Neemias 6, versículo 10. E entrando eu em casa de Simaias, filho de Delaias, filho de Metelel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. No versículo 11 traz lá para a gente o seguinte: porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Conheci que eis que não eram de Deus. Não era de Deus quem o enviara. Mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. No versículo 13, traz para a gente que para isso, o subornaram para me atemorizar, para que eu assim fizesse e pecasse. Era uma provocação, Neemias. Para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. No versículo 14, lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme as suas obras, e também da profetisa Noádias e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos
20 e 21 traz a seguinte recomendação para todos nós: não desprezeis as profecias. E no 21, examinai tudo, mas retém o bem. Já em 1 Coríntios no capítulo 14, verso 29, vem mais uma orientação. E falem 2 ou 3 profetas, e outros julguem. Esse estudo de hoje, ele tem como objetivo dele fazer com que todos nós possamos refletir sobre como discernir os espíritos e julgar a profecia. Ou seja, a gente tem que saber entender, saber se aqueles espíritos são realmente de Deus ou não, e julgar a profecia, se aquela profecia vem ou não do Altíssimo. A gente pode entender que nós vamos precisar então destacar esse cuidado que devemos ter com os chamados falsos profetas. Nós devemos entender que a Bíblia, de há muito que ela revela a existência desses falsos profetas. Nós devemos também tentar entender que é necessário que a gente entenda e julgue as profecias. Outro ponto que nós vamos ter que entender é por que nós devemos julgar as profecias. E também como devemos julgar. Entender, julgar e saber como julgar. Isso tudo faz parte desse nosso estudo. Vocês sabem que existe o chamado espírito de erro, né? Ele se manifesta de uma maneira flagrante para desestabilizar a saúde espiritual da igreja local. E é por isso que a gente carece muito do auxílio do Espírito Santo para que a gente possa reconhecer a verdadeira voz de Deus. Isso em diversas ocasiões em que a gente participa dentro e fora da igreja. É obrigação nossa, de cada um de nós, manter uma vigilância espiritual. Nós não podemos ser conduzidos, levados, arrastados, né, pelos chamados erros do mundo espiritual. Isso pode ser um prejuízo fatal, com implicações graves na vida material. Portanto, meus irmãos, que é importante que nós estejamos sempre em vigilância e oração. É como diz o versículo: vigiai e orai. Então, mais uma vez, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, né, que nos ajude a estar sempre atentos e despertados para poder diferenciar o que é profecia, ou na linguagem popular, o que é profetada, o que é profeta e o que é lobo em pele de cordeiro. Não sei se vocês se lembram, mas na lição passada nós estudamos as diferentes formas de ataque do inimigo. Isso do inimigo quando ele quer combater a obra de Deus. E vocês se lembram também que na maioria das vezes o inimigo usa justamente de diversas artimanhas para lutar contra nós que somos os chamados servos. E nessa lição nós vamos nos dedicar de como que o inimigo ataca através dos falsos profetas. São perigosos eles, porque eles levam as pessoas a crer que eles estão falando coisas de Deus e na verdade é bem diferente. O ponto central desse nosso estudo, ele justamente traz para a questão do discernimento espiritual, que é essencial para a saúde espiritual da igreja. O discernimento é justamente você conhecer o que é positivo e o que não é negativo, né? E isso é essencial para a saúde espiritual da igreja. Por quê? Porque se a igreja for conduzida pelo lado errado, né, das coisas espirituais, a igreja despenca a ladeira abaixo. O tópico número 1 desse nosso estudo, ele mais uma vez nos alerta contra os falsos profetas. Presta atenção, os samaritanos,
a gente já falou muito sobre os samaritanos, né? Eles observavam que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Aí eles lembravam do Ageu, do Zacarias, né? Que profetizavam com tanta graça que a construção do templo, que havia sido parada por 15 anos, né? Recomeçou imediatamente, pei-buf, e continuou até a inauguração da Casa de Deus. Aí, por ocasião dessa construção do muro, a comunicação entre judeus e samaritanos estava interrompida, porque um lado queria a construção do muro e o outro não queria de forma alguma. Os judeus, eles recusavam a proposta de cooperação dos samaritanos, eles não queriam se misturar, tipo água e óleo. Para ter ideia, os samaritanos às vezes queriam só fazer uma visitinha, né? E eles diziam, não. Né? Por quê? Porque os samaritanos procuravam influenciar os judeus através de profecias, ou profetadas. Aí o que aconteceu? Tobias e Sanbalate, eles conseguiram subornar alguns profetas, e entre eles estava a profetisa, que era uma mulher, Noadias. A intenção era atemorizar Neemias, botar medo em Neemias, dizendo que ele estava em perigo de morte, tipo ameaça, né? Tipo ameaça, e que ele deveria fugir para dentro do templo, né? Para assim salvar a vida dele. Confere lá no próprio livro de Neemias, capítulo 6, versículos 10 ao 14, que a gente inclusive já leu na aula de hoje. Tem também o exemplo deixado por Balaão, né? Que prova que qualquer profeta que aceita suborno, ou recebe cascaia, dinheiro, para profetizar, é um falso profeta. Então nós devemos ter cuidado, muito cuidado, a fim de que os falsos profetas não encontrem guarida em nossas igrejas. Trocando em miúdos, a igreja deve ter muito cuidado com aquelas pessoas que chegam de fora, com aquele paletózão bonito, bem vestido, cabelo bem cortado, num carrão, né? Esse é o irmão tal que é pregador não sei das quantas. Se a igreja não conhecê-lo, receba, coloque lá no banquinho, como qualquer outro membro, e deixe ele lá, quietinho no canto dele. Mas infelizmente, em algumas vezes, a igreja erra em julgar pela aparência e coloca o cara logo lá em cima do púlpito e dá oportunidade para que ele fale. E aí que mora o perigo. Nós observamos aqui na nossa igreja, nessa semana que passou, uma ação, eu diria, responsável e inteligente por parte do dirigente da igreja. O que aconteceu? Nós recebemos um novo irmão que estava chegando, veio para trabalhar aqui em Trairi, ele e a família, procuraram a igreja, se apresentaram e passaram então a congregar conosco. E o que o dirigente da igreja fez, o pastor? Ele entrou em contato com pastores de outras cidades por onde esse irmão disse que tinha passado, para poder ter uma referência dele, saber se realmente ele estava em paz com a igreja, se ele estava em paz e se realmente ele era membro efetivo da igreja. Resposta positiva, então o irmão foi muito bem acolhido por todos nós. Então é isso que deve ser feito. A gente tem que ter muito cuidado na chegada das pessoas à igreja, para que a gente não caia, né, nessa esparrela de acreditar nos falsos profetas. O Neemias, ele então tinha esse dever, né, de examinar a profecia recebida. Em primeiro lugar, ele estranhou muito quando o falso profeta disse para ele assim: fuja, pega o beco, né, sela o cavalo e sai fora, né? Ele estranhou muito, porque ele não tinha o direito de entrar no templo, uma vez que ele não era sacerdote, Neemias não era sacerdote. Então como é que aquele falso profeta disse: corra para dentro do templo e se esconda lá dentro? Então ele compreendeu de uma maneira muito fácil e rápida que tudo não passava de um ardil, de uma cilada, né, do Tobias e do Sanbalete.
Tobias e Sanbalete estavam colocando Neemias, né, numa armadilha, né? Então, depois que Neemias fez essa análise, ele concluiu, né, que ali não era recado de Deus. No verso do capítulo 6, no verso 12, ele diz textualmente: conheci que não era de Deus. Agora até me lembrei de um sobrinho meu, o Bruno, né? O Bruno, tudo para ele é assim: é de Deus, não é de Deus. É de Deus, T-Charlie não é de Deus. E ele é um menino de Deus, um menino da igreja. A gente poderia então entender como um resumão, uma síntese desse tópico primeiro, de que a palavra dos profetas era valorizada em Judá. Então, nesse sentido, Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Ele era como se fosse um supervisor. Você tem o seu supervisor, então você vai trabalhar uma determinada parte da obra. Antes de começar, você pega a orientação do supervisor, e se você fizer sem orientação dele, ele vai lá para olhar assim: peraí, deixa eu prestar atenção se a coisa foi feita do jeito que era para ser feita. Então, esse era o dever de Neemias: examinar a profecia recebida para não ter problemas. A gente poderia entender, então, já a partir do segundo tópico, baseado aí no Neemias, que a Bíblia ela sempre revela a existência dos falsos profetas. No chamado Antigo Testamento, o primeiro exemplo muito mal, muito ruim, né, está lá em 1 Reis, no versículo 13. Leiam aí, façam a pesquisa. Um fervoroso homem de Deus, procedente de Judá, ele profetizou com muita coragem mesmo, advertindo o rei de Israel, que estava junto ao altar queimando incenso. Daí ele disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu um sinal de que aquela palavra era realmente vinda de Deus, que era do Senhor. Confira lá em 1 Reis 13, 3. Está lá mais uma vez reforçando a frase: eis que o altar se fenderá e a cinza se derramará. Aí quando o rei ouviu aquela palavra, ele estendeu a mão dele sobre o altar, ordenando que prendessem o homem de Deus. Pense aí, esteja preso. Todavia, a mão que ele estendeu contra o profeta, naquela mesma hora, ficou mirrada, secou. Imediatamente. E ele não conseguia mais recuperar a mão dele, trazer a mão dele para ele sentir a mão dele. E o altar realmente se fendeu. Pá! A cinza derramou. Como o profeta havia dito. Então foi comprovado que ali era uma palavra de Deus. Então, a pedido do rei, o profeta orou. O rei baixou a bola dele, se humilhou e pediu ao profeta: rapaz, olha aí, ora por mim, porque com essa mão aqui não tem condição para mim não. Aí o profeta orou naquele mesmo instante e a mão do rei foi restabelecida. Boa, sem nenhuma marca, como se nada tivesse acontecido. A ordem de Deus para o profeta era que ele não comesse pão, nem bebesse água naquele lugar, e que não voltasse pelo caminho que ele veio, pelo mesmo caminho. Quer dizer, apregoou a ele um momento de jejum, de pão e de água, e que ele não retornasse pelo mesmo caminho. Nos dias de hoje, como se você saísse daqui, da tua cidade para uma cidade vizinha ou mesmo distante, pela rodovia A, mas no teu retorno, mesmo que fosse uma voltinha maior, você deveria voltar pela rodovia B. E naquele lugar havia um profeta, e o filho dele
o filho desse profeta, ele contou o que fizeram ao profeta vindo de Judá. Então o velho profeta foi ao encontro do homem de Deus e convidou para comer pão. Olha a armadilha aí. Aí o que foi que aconteceu? O profeta de Deus recusou. Eu não quero pão. Aí o velho profeta disse para eles que um anjo lhe havia falado, ordenado que convidasse o profeta de Judá para voltar a comer pão em sua casa. Confira lá em 1 Reis 13, dos versículos 11 ao 15. Aí nesse momento, o homem de Deus não discerniu, não entendeu aquela mensagem mentirosa e aceitou o convite do velho profeta. Quando ele estava justamente comendo pão, né? Deus tomou o velho profeta em profecia e disse, abre aspas aí, visto que fosse rebelde à boca do Senhor, ou seja, ele tinha desobedecido, e antes voltaste e comeste o pão, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Ou seja, ele não seria enterrado no mesmo canto que foram enterrados os pais dele. E depois de ter comido o pão, ele voltou pelo caminho. E um leão chegou e matou o profeta, deixando ele totalmente estilhaçado na beira da estrada. Significou o quê? Que foi mais uma vez cumprida a palavra de Deus. De que ele, por conta da desobediência dele de comer o pão e voltar pelo caminho que não era para voltar, Deus profetizou, colocou através do profeta que ele não seria enterrado junto com o sepulcro dos pais dele. E ele justamente acabou abandonado ali no beiro da estrada depois de ser praticamente devorado por um leão. Aí o que foi que aconteceu? O velho profeta, né, recolheu o corpo dele e sepultou no sepulcro do velho profeta. Aí chorou. Mas de acordo com 1 Reis, lágrimas de crocodilo, lágrimas de mentira, lágrimas de fingimento. Por quê? Porque este falso profeta, este velho profeta aí, que era um falso profeta, fez com que o profeta de Deus se desviasse. Olha as armadilhas, olha como é que as coisas são. É por isso que o tema da lição é que a gente se cuide das falsas profecias. Nos dias de Jeremias, também haviam falsos profetas. E eles combatiam a palavra de Deus. Combatiam. Aí Jeremias foi para lá para dar combate a esses profetas. Leia lá em Jeremias 29, 11, do 21 e o 23, ao 23. Então, quando o rei Josias de Judá visitou o rei Acabe de Israel, ele tinha um grande número de profetas que profetizavam segundo a vontade de Acabe. É como nos dias de hoje, né? Tem lideranças que sempre tem os, me perdoe a expressão, mas aqueles puxa, né? O resto vocês sabem, aquele pessoal que fica um tapinha nas costas, né? Então era mais ou menos assim, esses profetas de Acabe, que só profetizavam aquilo que o rei queria escutar. Então o rei Josafá perguntou, não há aqui algum profeta do Senhor? Quer dizer, o próprio rei já não acreditava muito naquilo que falava para Acabe. Aí o rei Acabe pegou e respondeu, numa boa, né? Que havia o profeta Micaías. E foram buscá-lo e colocaram lá para ele, vês aqui que as palavras dos profetas, uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra conforme a palavra de um deles, e fala bem. Quer dizer, foram chamar Micaías, mas já dizendo para ele, olha, não pode falar nada de ruim para o rei, tem que ser só o que é bom para o rei, escutar só o que é bom. Ou seja, queriam envolvê-lo nessa questão das falsas profecias ou das profetadas, como a gente diz nos dias de hoje. Aí Micaías fez o quê? Ele respondeu com muita segurança. Abre aspas lá para ele. O que o Senhor me disser, isto eu falarei. Então, nesse momento, ele se mostrou completamente dependente de Deus para
transmitir as mensagens. Ele não aceitou ser orientado por outro homem sobre o que ele deveria ou não falar para o rei em profecia. Se vocês lerem lá em 1 Reis dos 22, do 5 ao 28, depois do 35 ao 37, vocês vão poder entender um pouquinho melhor essa história. E Micaías então chegou lá e disse que o rei morreria numa batalha. E foi o que aconteceu. Nos dias de Jeremias, outros falsos profetas, eles conseguiram influenciar alguns dos sacerdotes e enganar o povo por meio deles. Dessa maneira, então, o povo se desviava do caminho de Deus e recusava ouvir as verdadeiras coisas anunciadas por Jeremias. Na Bíblia nós temos exemplo de Moisés, de Jeremias e Ezequiel, que foram profetas, foram homens de Deus que combateram de uma forma forte, enérgica, os falsos profetas e seus ensinos heréticos, ou seja, ensinos falsos. No Novo Testamento, Jesus advertiu ao anjo da igreja em Tiatira por este ter permitido que uma mulher, por nome Jezabel, falsa profetisa, enganasse os membros daquela igreja, prostituindo-os, ou seja, desviando do bom caminho. A Bíblia adverte que nos últimos tempos aparecerão os falsos profetas. O espírito anticristo estará então operando de uma forma muito grande e que fará esses falsos profetas operarem sinais e prodígios de mentira, enganando todo o tempo e cometendo a injustiça. A gente poderia então trazer como uma síntese desse segundo tópico que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a Bíblia sempre nos revela a existência de falsos profetas. E mais uma vez a gente coloca, é preciso sabedoria, é preciso discernimento, é preciso saber comparar entre o falso e o verdadeiro profeta para não cair no engano. Porque se cair, meu filho, babau, né? Fazer como diz na gíria, só Jesus na causa para poder nos levantar de novo. Nós temos também um terceiro tópico nessa lição, de que nos orienta que nós devemos julgar as profecias. Julgar as profecias. Por quê? Porque Deus quer a sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. A igreja em Corinto, por exemplo, deve ser o nosso exemplo nesse sentido. Paulo dirigiu-se a ela dizendo que nenhum dom lhe faltava. O conselho bíblico serve para nós, né? Seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O chamado despertamento, ele renova os dons. Quando Deus renova o dom de profecias e os dons de verdade, de línguas, de interpretação, isso por meio de um despertamento espiritual, então se torna necessário que a igreja esteja muito bem doutrinada para saber como usar esses dons espirituais e também como a igreja poderá julgar essas profecias. E isso conforme a palavra que Deus orientar. Nenhuma mensagem tida como profética, né, está isenta de exame por parte da igreja. Se vocês prestarem atenção lá no ensino de Paulo, né, ele diz que temos o direito e o dever de julgar as profecias. Nós temos o direito e o dever, para ver se elas estão ou não de acordo com as Escrituras. Lembra lá do Neemias que a gente falou agora há pouco? Neemias não pegou logo de braços abertos quando ele foi atrás de saber se aquilo tinha ou não fundamento, se aquilo era ou não era de Deus. Se não estiverem,
de acordo com as palavras, então elas são consideradas como anátema, ou seja, uma mensagem mentirosa. Então a gente tem por obrigação julgar, entender, discernir se a mensagem vem ou não de Deus, e aquelas que você entendeu, ou a igreja entendeu que não vem de Deus, fugir delas. Fugir dos falsos profetas, fugir das falsas profecias. E essa é a parte principal desse nosso estudo, que nós devemos prestar atenção na profecia, julgar se ela vem ou não de Deus, pois a igreja ela não está isenta de examinar, melhor dizendo, essas profecias. Cada um de nós devemos exercer o nosso ministério proporcionalmente à nossa fé. Não queira passar daquilo que Deus te deu. Nós devemos manter atitudes certas, contribuir com generosidade, orientar com diligência e ter alegria quando demonstrar a misericórdia. É claro que nós temos apenas um conhecimento parcial, né? E só isso que nós conseguimos compartilhar. Os dons, eles são dados continuamente segundo a nossa medida de fé e não de uma vez por todas, na base do conta-gotas, né? E nós vamos sempre estar sendo testados e sujeitos ao mandamento de Deus. É por isso que é interessante que a gente tenha esse amadurecimento na igreja e não a grandeza de dons. A igreja tem que amadurecer para poder chegar aonde tem que chegar. E quando a igreja, que somos nós reconhecemos essa situação, isso nos leva a ser mais humildes, a entender mais os propósitos de Deus. E tudo isso, né? Tudo isso, Deus se agrada e o nosso próximo, nossos irmãos também se agradam. Agora, por que nós devemos julgar as profecias? Porque a própria palavra de Deus nos manda julgá-las. A gente pode ler isso lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 19 ao 21. E também em 1 Coríntios 14, 29. Agora, por que os que profetizavam são sujeitos às falhas? Mesmo que a mensagem venha de Deus, pode acontecer que o instrumento esteja sem fruto do Espírito na sua vida. E a transmissão da mensagem, ela seja prejudicada por esta causa. Esta afirmação é de Paulo, lá em 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. Noutras palavras. Pronto, vamos tirar por aqui. Eu estou gravando agora. Se o meu microfone não estiver perfeito, se a câmera não estiver perfeita, o som vai chegar ruim, a imagem vai chegar não muito boa. Então, nesse caso aqui da profecia, ela vai chegar deturpada, vai chegar de uma maneira que não é aquela que deveria ter sido colocada. E é por isso, né, que tem que ter conhecimento prévio dos fatos. Quando que os profetas vêm com aquela informação dele, né, ele já conhece os problemas das pessoas para quem ele está profetizando. E aí pode acontecer o perigo de uma opinião pessoal desse profeta. Ele conhece que a pessoa tem aquele problema, então ele já vai, numa análise dele, né, ele chegar e colocar uma opinião pessoal dele, não aquela coisa que veio de Deus. A própria Bíblia, ela nos indica que tem a palha com o trigo, né? Ela faz essa pergunta. Então essa mensagem pode ser um produto da opinião daquele que profetiza. E aí mora o perigo. Nós temos inclusive um exemplo, quando o profeta Natã, ele entregou por conta própria, por ele mesmo,
uma mensagem profética ao rei Davi. Está lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 2. Porém, o que foi que Deus fez? Vá lá, meu filho, corrija, porque isso aí está errado. Aí ele foi e teve que corrigir. Existe também a possibilidade de que o profeta, ao anunciar uma mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno que gosta de espalhar as mentiras. Essa advertência nós temos lá em 2 Reis 22, os versículos 7, 11, no 19 e do 21 ao 23. Então a gente corre esse risco, né, de quando a gente pensa que está ouvindo ou emitindo uma profecia, na verdade a gente está sendo usado por um espírito maligno. É por isso que nós devemos julgar as profecias, porque a palavra de Deus mostra que os que profetizam são sujeitos à falha e podem ter o conhecimento prévio dos fatos ou estarem sob a influência maligna. Cuidado. Então, se o profeta tentasse levar os israelitas ao erro, seria considerado imediatamente um impostor e jamais ele haveria de achar lugares entre os eleitos. Alguns, de fato, não passavam de filhos de Belial. Não somente induziu os israelitas ao erro, como também nos levam, né, a uma derrocada total. Embora a gente viva hoje em outra dispensação, as mesmas regras daquele tempo continuam válidas. Isso para que a gente possa oferir a autenticidade dos mensageiros do Senhor, esse Senhor com S minúsculo. Embora nós vivamos noutra dispensação, as mesmas regras continuam válidas para que a gente possa aferir, confirmar, entender se realmente é autêntica, né, a participação desses mensageiros do Senhor. Afinal, como afirma o apóstolo Paulo, tudo quanto foi escrito para nossa instrução foi escrito. Se nos dedicarmos ao estudo das Sagradas Escrituras, nós não seremos facilmente enganados. Mas, infelizmente, como a gente já disse, algumas igrejas, né, são ludibriadas porque não tem mais as Sagradas Escrituras como base, como a única regra de fé, uma única regra de conduta. A gente poderia então chegar à conclusão de que quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Quando provamos as profecias, nós estamos em condição de corrigir ou doutrinar a pessoa que usou de uma maneira errada esse dom dos profetas. Quando provamos as profecias, nós recebemos a bênção de Deus. Então é bom que a gente saiba realmente como discernir a profecia da profetada. A gente tem que aprender a conferir, como fez lá o profeta, pelo sotaque, pela forma de falar, para saber se aquele povo ou se aquela profecia vem ou se não vem de Deus. Porque a gente sabendo discernir os espíritos, nós poderemos identificar esses espíritos, se eles procedem ou não de Deus. Eu espero que vocês tenham tido a devida compreensão do que foi o ensino de hoje
e que cada um de nós possamos então entender bem quando a mensagem vem ou não vem de Deus, para que a gente possa separar este joio do trigo, para que a gente não dê lugar às profetadas, para que a gente saiba conduzir nossa vida com sabedoria. Amém? Fique com Deus, até a próxima.